pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem 3291650267. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre história geral? Não, esqueci de mudar de novo. Eita nós, hein? Nós estamos falando sobre Brasil Império. Vamos falar sobre o resumo do Enem e Polícia Militar de Alagoas, tudo junto, beleza? Lembrando para vocês o canal, depois eu falo direitinho para vocês os benefícios, pessoal, desse canal super completo, o ISTSAT, se inscrevendo nesse canal. Você clicando lá em playlist, você tem as principais playlists super completas mesmo. História geral, história da América, história do Brasil e meio ambiente com o professor Ivo. Beleza, pessoal? Depois eu falo mais sobre o canal, ok? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil Império. Vamos falar sobre o primeiro reinado. Vamos falar depois sobre o período regencial e também falar sobre o segundo reinado, que está na outra folha. Beleza? Pessoal, em 1822 ocorre a independência do Brasil. Dom Pedro, beleza, tudo mais, Dom Pedro imperador. Só que essa primeira fase do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, é um período de muito conturbação na história do Brasil. Por quê? Foi feita uma assembleia constituinte. Essa assembleia constituinte tinha a ideia de quê? De fazer uma constituição para o Brasil. Ou seja, uma constituição para o Brasil. Só que essa Assembleia Constituinte começou em 1823, foi dissolvida em 1823. Por quê? Quando essa Constituição chegou à visão de Dom Pedro, do imperador, chegou às mãos do imperador, ele viu que essa Constituição, também chamada Constituição da Mandioca, ela iria diminuir muito, restringir os poderes do imperador. E o imperador não queria isso. E ele falou o seguinte: beleza, vocês querem isso? Tudo bom. Dissolveu a Constituinte de 1823, ou seja, instituiu ela, tirou ela de fora e juntou 10 camaradas dele lá, 10 parças dele, e outorgou uma Constituição. Eu esqueci de pôr aí, pessoal, mas a Constituição de 1824, anotem aí, é uma Constituição outorgada, ou seja, é uma Constituição imposta. Há uma diferença muito grande entre Constituições outorgadas e Constituição promulgadas. No Brasil, pessoal, nós temos duas principais que são consideradas como outorgadas. A Constituição de 1824 e a Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo de Getúlio Dornelas Vargas. Tem uma outra Constituição lá na ditadura, que há uma discussão, mas não vamos chegar aqui. Lembrando, para você, para a prova, as duas Constituições outorgadas no Brasil é a de 1824 e de 1937. Todas as outras são promulgadas. Qual que é a diferença? A promulgada, ela é discutida, há uma Assembleia Constituinte onde os deputados e tudo mais, lá eles votam, discutem essa Constituição, o que vai pôr, o que não vai, há uma discussão. Já a outorgada não, é imposta por uma pessoa. Ela vem de cima para baixo e o cara tem que aceitar. Então a Constituição de 1824, ela é outorgada. Nessa Constituição, pessoal, nós temos algumas características dentro dela, alguns pontos que devem ser salientados, como por exemplo o voto censitário, que eram para os homens maiores de 21 anos. O voto censitário, pessoal, quer dizer o quê? Para a pessoa votar e para ser votada, a pessoa tinha que ter uma determinada renda. Cascai, din-din, bufunfa. Ou seja, o cara para votar, ele tinha que ter uma determinada quantia. E para ser votado, tinha que ter uma quantia maior ainda. Ou seja, o que nós observamos? Dentro desse voto censitário, que é por renda, por dinheiro, o cara votar e ser votado, o cara tem que ter bala na agulha, tem que ter dinheiro. Ou seja, você exclui grande parte da população do Brasil nesse momento. Beleza? Tira eles aí do processo político. Beleza? Pessoal, vamos entender uma coisa interessante.
Outra coisa dentro da Constituição é o poder moderador, um poder exclusivo do imperador, aonde ele poderia nomear presidentes de províncias, senadores e entre outras coisas. O cara fazia o que bem entender. Tem a criação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Existe, só que é criado um novo, um quarto, o poder moderador. Nada mais, nada menos, esse poder moderador mandava neles tudo. Ou seja, o imperador tinha poderes mesmo assim, e muitos. E o que nós observamos? Há uma centralização muito grande na mão de Dom Pedro I e um autoritarismo muito grande de Dom Pedro I. E esse autoritarismo tão grande, os custos dessa corte, lembrando que nesse primeiro momento nós temos aí, entre aspas, dois partidos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Português, dentro do Brasil, mesmo independente, é o partido do imperador. Então vai haver uma discussão entre eles. E nesse caso nós temos pessoas que vão ser contrárias a essa centralização e esse autoritarismo de Dom Pedro. Nesse caso, vocês têm movimentos como a Confederação do Equador, de 1824, que era o quê? Contra a centralização, contra esse autoritarismo grande de Dom Pedro I e os gastos, beleza? A Guerra da Cisplatina, que vai ocorrer, muitos custos, vai ser muito cara para o Brasil, e ainda mais, vai levar uma impopularidade muito grande por parte de Dom Pedro. Primeira coisa que nós temos que entender, a Cisplatina já vem desde lá da onde? Desde lá do Brasil colônia. Em 1821, a Cisplatina é anexada ao Brasil, a Banda Oriental, onde hoje é o Uruguai, né? Onde hoje é o Uruguai, chamado de Banda Oriental, vai virar o quê? Província da Cisplatina, que vai ser anexada ao Brasil em 1821. O problema é que em 1825, já dentro do Império, no governo de Dom Pedro I, vai ocorrer um movimento de separação de independência. Isso vai custar muito caro para os cofres brasileiros. Beleza? E o Brasil, nesse caso, não dá sorte porque o pessoal consegue emancipar. Beleza? Então essa má administração, muito luxo, muitas festas, o cara gostava de uma festa, de uma balada, vai levar essa grande popularidade de Dom Pedro I, que vai se abdicar em 1831. O problema é que seu filho, Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, que seria nesse caso, ele tinha apenas 5 anos, então não poderia governar. E é instalado no Brasil uma regência, ou seja, é o período regencial que vai de 1831 a 1840. Lembrando que as regências, elas são previstas sim nessa Constituição de 1824. Não é uma coisa nova, que foi feita aí de última hora. Não. Estava prevista na Constituição de 1824 as regências. Primeiro nós temos uma regência trina provisória, depois permanente e depois a regência una de Araújo do Diego Feijó e de Araújo Lima. Beleza? O que nós temos que entender nesse período regencial? A instabilidade política, revoltas. Pessoal, dentro do período regencial, nós vamos observar dois avanços. Um avanço e outro regresso. Né? Mas vamos dizer 2 pontos. O avanço liberal e o regresso conservador. O próprio avanço liberal fala do nome. Né? É uma coisa liberal, mais tranquila. Né? E o regresso conservador é o quê? Voltar aquele conservadorismo, aquela centralização. Beleza. Dentro desse período regencial, pessoal, o que nós observamos serão várias revoltas que vão pipocar dentro do Brasil. No Pará, no Maranhão, na Bahia, no Rio Grande do Sul, as principais. Aí o que nós vamos observar nisso? Vamos observar que serão disputas locais em torno do poder. Pessoas querendo chegar ao poder, separações e tudo mais. E claro que naqueles lugares onde não aconteceram revoltas, é porque o governo local daquela província estava coeso, estava centralizado, estava tudo ali, ó, jeitadinho. Beleza? Então, o período regencial é sim um momento de grande instabilidade na unidade territorial do Brasil, onde quase que o Brasil se desmancha em vários países menores. Beleza?
O avanço liberal. Esse avanço liberal, pessoal, se dá através do quê? A subida de um cara liberal. E onde vão ser adotadas medidas liberais, como, por exemplo, o Ato Adicional de 1834, que é um ato adicional à Constituição. Esse ato eram medidas de descentralização, ou seja, o poder antes era muito centralizado na capital, do Rio de Janeiro. Agora a ideia era o quê? Uma liberdade maior para as províncias. Por exemplo, através da criação das assembleias provinciais. Elas poderiam, nesse caso, cobrar impostos, pegar empréstimos, agora mais livremente. Não tinha aquele autoritarismo, aquela coisa muito amarrada ao poder federal, nesse caso ao Rio de Janeiro. Beleza? E dentro disso nós vamos ter, nesse caso, no Diego Feijó, nós temos a criação da Guarda Nacional, do Código Processual Penal, entre outros. E o regresso conservador, ou seja, Feijó sai e entra Araújo Lima. Araújo Lima começa de novo uma centralização do poder. E isso se dá através do quê? Da lei de interpretação daquele mesmo ato. Ou seja, a ideia de o quê? Diminuir esses avanços liberais, esses avanços federalistas alcançados pelo ato adicional. O que você observa? Os liberais se veem acuados. E nesse momento, eles preferem o quê? Pessoal, nós temos que apoiar então a subida logo de Dom Pedro, para que Dom Pedro II torne-se imperador e ele vai gostar da gente, porque nós ajudamos ele a subir. Então você tem o golpe da maioridade, que é uma antecipação da maioridade de Dom Pedro, e nesse caso os liberais apoiam esse golpe. E é nesse primeiro governo, né, nesse primeiro começo do segundo reinado, que vai de 1840 a 1889, nós vamos observar primeiramente os liberais compondo grande parte ao lado de Dom Pedro II no poder. Beleza? Óbvio que isso vai levar à insatisfação dos conservadores. Teremos as eleições do cacete. Nesse caso, vários deputados, pessoas conservadores serão eleitas. Os liberais vão ficar putos, ou seja, os conservadores conseguem chegar ao poder. Teremos as revoltas liberais. Ou seja, gente, nesse primeiro momento do segundo reinado, nós temos ainda a briga desses dois principais partidos, bem definidos. São partidos, pessoal, mas são farinha do mesmo saco, como dizem. Por quê? Eles são diferentes, mas eles se convergem em algumas coisas em comuns. Como, por exemplo, são da elite. Eles têm algumas coisas que são comuns entre eles, em privilégios e tudo mais. Beleza? Então, nesse primeiro momento, o Dom Pedro I tem que tomar alguma atitude, Dom Pedro II tem que tomar alguma atitude para amenizar esses atritos entre o Partido Liberal e o Conservador. Ou seja, se ele não faz isso, o governo dele mal mesmo iria para capengando, né? Iria capengando. Então, pessoal, essa estabilidade que eu te falo aqui é porque Dom Pedro II conseguiu, nesse caso, minimizar, né, ser uma balança entre esses dois grandes partidos. Ele minimizou esses atritos entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, durante o segundo reinado, é correto eu falar uma grande estabilização política. As revoltas, a única revolta aí mais de caráter aí destacado vai ser a Praeira, que tem caráter liberal, que previa o fim do voto censitário, e entre outros, vai ser reprimido pelo governo. Mas depois disso, as principais revoltas que são aí, que vão levar uma coisa muito alarmante, não vão ter. Então vai ser um governo muito estável. E ainda mais porque em 1847 ele cria o tal do parlamentarismo às avessas. Ou seja, dentro desse parlamentarismo, ora se revezaria um liberal, ora um conservador. E até momentos em que os dois estariam ao mesmo tempo no poder, através do ministro, né, da ideia do ministro.
o Ministério da Conciliação. Então, o parlamentarismo às avessas é uma ideia de Dom Pedro para quê? A minimizar esses atritos entre o Partido Liberal e o Conservador. E ele consegue fazer isso e leva a grande estabilidade política nesse caso. O parlamentarismo às avessas tem esse nome porque ele é diferente do parlamentarismo que você conhece. Principalmente o inglês, onde o povo vota nos representantes que vão compor o parlamento e esse parlamento vota no primeiro-ministro. Ou seja, sai de baixo para cima. Beleza? Sai de baixo para cima. Já que não, o imperador é que vai ditar, através do poder moderador, quem vai ser o primeiro-ministro, o ministro. E nesse caso sai da onde? De cima para baixo, através do poder moderador que ele tem. Então, ora ele indica um liberal, ora ele indica um conservador. Beleza? Então, falando dessa parte política, mais estabilidade, vamos aí para a parte econômica. A tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco, feita em 1844, tinha a ideia de, como o próprio nome aqui, protecionismo, proteger o mercado brasileiro. Depois essa tarifa vai ser derrubada e o negócio vai tudo pro brejo de novo. Mas essa tarifa Alves Branco é importante porque tinha a ideia de proteger o mercado brasileiro. Como assim? 30 não, 60 S sim. É o S ou sim, né? Ou seja, por exemplo, gente, essa caixa, esse Durex aqui. Por exemplo, ele é fabricado lá na Inglaterra. Principal, nesse momento aqui, país industrial, né? Ele é fabricado na Inglaterra. Aí ele é importado aqui para o Brasil. Todo produto que vem, gente, tem que pagar as taxas alfandegárias, os impostos, né? A tarifa de importação. E nesse caso, caso esse Durex não tenha, estou falando que não tenha nenhum similar dele sendo produzido aqui no Brasil, ele ia pagar 30%. Então o que eu quero dizer? Vamos voltar. Caso esse Durex chegue aqui no Brasil e não tenha nenhum concorrente dele similar, ele não precisa pagar uma tarifa tão alta. Ele paga 30%. Caso esse Durex venha e encontre um irmãozinho dele aqui, ou seja, ele tem um similar, o que acontece? Ele paga a tarifa de 60%. Uma ideia de que proteger o mercado. Beleza, pessoal? Continuando. Nesse momento, pessoal, nós temos um leve surto industrial, com o Mauá e tudo mais, beleza? 1850, a Lei de Terras. A Lei de Terras, pessoal, é interessante porque antes de 1850, a pessoa ganhava a terra e tudo mais. Um pedaço de terra. Toma esse pedaço de terra pra você, meu filho. Beleza. O do rei dava. Ok. A partir de 1850, pessoal, o que acontecia agora? Para você ter um pedaço de terra, você tinha que comprar. Ou através de leilão. Vamos entender um negócio aqui. Gente. Quando o cara tinha as terras, até 1850, esse cara que já tem as terras, o que ele teria que fazer? Ele teria que ir num cartório, numa paróquia, e registrar essas terras. Ah, minhas terras vão de lá até aqui. Beleza, está registrado. Ah, eu não tenho terras para registrar. Então agora, a partir de 1850, você tem que comprar, meu filho. Beleza? Então compra. Ok. Mas só que tem aquelas terras, gente, que não são registradas. Ou seja, que não tem donos. Antes de 1850 era doado e tudo mais. Só que aqueles que receberam essas terras por doação e foram lá nas paróquias, registraram as suas terras, só que faltaram terras lá, tem um pedaço de terra não sei aonde, que não tem dono, não é de ninguém. E o que o Estado faz? Essas terras devolutas, o Estado pega para ele. Numa tentativa de que depois vender essas terras através de leilões. E o dinheiro tinha que ser dado o quê? À vista. Passa o dinheiro todo para cá, se então não tem terra. Entenderam? Beleza, tranquilo. Então, antes de 1850, o cara recebia a terra, doava e tudo mais. A partir de 1850, o cara tem que comprar. Ele compra de uma a outra, ou então, através de um leilão da União, ele vai e leiloa a terra, ganha a terra e tudo mais. Beleza? Remata a terra.
A tentativa dessa lei de terras, pessoal, é porque ideias abolicionistas já estão sendo frequentes. Por quê? Em 1850, você tem o quê? A Lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico de escravos. E nesse momento, pessoal, era passos curtos para chegar até o fim da escravidão no Brasil. Então, se caso não tivesse uma lei que regulamentasse as terras, quando os escravos chegassem à liberdade, e também por causa do café que vai se desenvolver ali no Vale do Paraíba, vai se expandir para o Oeste Paulista, vai se expandir por causa de quê? Por causa do esgotamento da terra, né? O mau uso da terra no vale, vai se expandir então para o Oeste Paulista, vai trazer o quê? Também imigrantes para o Brasil. Italianos, sei lá o que for. Todos imigrantes vão no Brasil. Beleza. E esse pessoal que está chegando, e mais os ex-escravos que depois futuramente seriam libertos, eles iam pegar as terras. E ia prejudicar também os grandes latifundiários. A lei de terras é uma tentativa de quê? Impedir o mínimo possível de pessoas chegarem à terra. É uma tentativa assim, infelizmente. 1850, como eu falei, Eusébio de Queiroz, fim do tráfico. 1871, aí nós temos aqui já as ideias abolicionistas. 1871, Lei do Ventre Livre, ou seja, a partir dessa data, o cara que nascia estava livre. O problema é que o cara, como que o moleque ia ficar livre? Ele ficava até um determinado tempo com o senhor, né, o dono dele, tudo mais, da escrava lá, mas só que o cara continuava escravo ainda, porque como o cara depois de completar a idade, se não me engano, 14 anos, ou 15, ele ia viver a vida, né? Isso é muito difícil, então ele ficava preso ao mesmo tempo. 1885, a lei do sexagenário, ou seja, aos 65 anos, completasse, o cara estava livre. O problema era chegar aos 65. Um escravo que trabalhava um trabalho forçado, chegar a 65 anos, levantava a mão para o céu. Em 1888, com a princesa Isabel, a Lei Áurea com a abolição da escravidão. Beleza, pessoal? O problema é que essa abolição da escravidão foi boa. Boa, ponto positivo. O problema é que, após a abolição da escravidão, o Estado, a União, o poder, a política, não teve uma política de inserção desse ex-escravo no mercado. Ou seja, ele era analfabetizado, ele não era qualificado profissionalmente, então se optava muito pela mercadoria não, pelo imigrante. Ou seja, o escravo agora liberto, né, o ex-escravo agora liberto, ele além de ter que lutar, né, agora analfabeto, trabalhar e tudo mais, ele tinha que concorrer com o imigrante. Então era uma coisa um pouco difícil, né, muito difícil. Então não teve uma política de inserção depois com a República desse ex-escravo. Então o ex-escravo muitas vezes continuou trabalhando para o seu senhor. Ou então foi viver nas cidades, nas periferias, mas aí surgiu o problema, os marginalizados. E nesse caso, na Primeira República, a marginalização era trato de polícia. Beleza, pessoal? A Guerra do Paraguai será um conflito na Bacia do Prata, né? Ali entre o Paraguai, a Argentina, o Brasil, né? Questões ali naquela bacia que trouxe ali, gente, eu já falei para vocês. Aqui na aula de Pulo do Gato eu falo sobre a questão do Prata. Aquela região, pessoal, é um troço ali meio conturbado, desde o Brasil colônia. Tranquilo, pessoal? Então, ali vai ter movimentos ainda que vai levar uma guerra, das principais guerras da América, que é a Guerra do Paraguai. Beleza? E as questões? A Guerra do Paraguai, gente, vai ser muito interessante porque o Brasil é o único império em volta de muitas repúblicas. Ou seja, a ideia republicana dos soldados que vão lutar, né, aquela ideia de liberdade, que as coisas e tudo mais, vão passar na cabeça do caboclo. E isso vai depois, com o final da guerra, vir para dentro do Brasil. As questões religiosas, os conflitos entre a igreja e os maçons, a questão militar, ou seja, os militares, depois da Guerra do Paraguai, vão querer uma maior participação dentro da política, uma maior visibilidade do exército, um reconhecimento
por causa da vitória na Guerra do Paraguai, nada mais nada menos que os 2 primeiros presidentes são militares, né? A República da Espada e o movimento republicano. Depois disso, nós teremos o quê? Isso mesmo, a proclamação da República em novembro de 1889. Pessoal, espero que tenham gostado. Lembrando, o canal este sábado, pessoal, essa playlist de História da América, você que é do Enem, seja lá que for que está assistindo essa aula, principalmente do Enem, da Polícia Militar de Alagoas, a História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor, essas 4 playlists são super completas mesmo. Você se inscrevendo no canal, gente, entra lá em playlist, vai estar tudo separadinho assim, beleza? Mas você tem outros recursos, como o quê? O Pulo do Gato, que eu já falei que aqui tem temas importantes que caem em diversas provas, principalmente de vocês. Resumão Enem, o Resumão PM Alagoas, que também tá aí, mas só que a fotinha não apareceu, que essa foto aí ela é antiga, beleza? E entre outros. Visite nosso canal no YouTube, o Istisari no YouTube, se inscreva, entre lá nas playlists e veja os benefícios do curso de História completo no canal Istisari. Beleza, pessoal? Valeu!